Olá, aqui é o Nilson Alves e este é o seu canal Nilson Suki. Tá iniciando para você meus vídeos mesmo hoje é dia 28 de setembro do ano de 2017, 17 dias, olha, olhando o calendário, hein? Bom, muitos vão me perguntar, Nilson, porque ontem, dia 27 de setembro, você não gravou vídeos. Aconteceu foi o seguinte, foi dois motivos. Um, que eu ia gravar vídeo, já tinha gente aqui, então eu não podia gravar vídeo com o pessoal aqui. E porque ia ter uma reunião aqui, uma coisa aqui especial. E segundo, porque eu não tinha vídeo, não tinha tema para gravar o vídeo, não tinha tema. Ontem eu tava sem tema nenhum, né? Então aí eu poderia ficar numa sala separada aqui gravando o vídeo, eu preferi não gravar porque não tem tema para isso, né? Não tinha tema. Mas hoje eu achei tema. Hoje eu acho que eu vou fazer aqui um compiladinho de tema aqui, né? Vou fazer aqui digamos, o Suquita News aqui, né? Mas não exatamente o Suquita News. Vou falar de vários assuntos aqui. Vou começar agora um assunto pertinente e polêmico, que é o Supremo Tribunal Federal autoriza ensino religioso doutrinal em escola pública, né? Em uma votação equilibrada, o Supremo Tribunal Federal decidiu que as escolas públicas podem oferecer aulas de ensino religioso convencional, ou seja, focado em pensamentos e ensinos de única doutrina, né? A solicitação atende o Vaticano. Olha, eu vou falar uma coisa, é um assunto, olha, eu vou fazer aqui um negócio aqui, um assunto que vai criar muito rebuliço, porque tá criando aí muita divergência, sobretudo até dos próprios pais, das próprias religiões, porque vai acabar, pelo que eu entendi, se é, por exemplo, como eu vi aqui como chama na manchete aqui, né, atende uma solicitação do Vaticano. Então isso quer dizer que tem alguma coisa, ou seja, atende um lado, que é o lado da Igreja Católica. Então vamos ler aqui, vamos contextualizar e vamos aí ter, né, a nossa opinião, vamos ver o que realmente ele quer dizer aqui, né? Aqui, ó. STF permite ensino religioso confessional nas escolas. Por 6 votos a 5, o STF decidiu ontem que o ensino religioso ministrado em escola pública pode ser considerado confessional, ou seja, pode mover crenças específicas, né? Não só católicas, cristãs, mas outras crenças também, né? Depois de 4 sessões dedicadas ao tema, na corte concluiu que o julgamento de uma ação direta inconstitucionalidade, né, da Procuradoria, esse na verdade é um projeto de 2010, né? O caso girou em torno de um acordo firmado entre o Brasil e o Vaticano em 2008, na época do Lula, né? E na época o Papa era o Bento XVI, né? Depois, anos mais tarde, ele renunciou, né? E entrou o Papa Francisco. Essa história legal aí da igreja que é muito interessante falar. Um decreto em questão assinado pelo então ministro das Relações, Celso Amorim, amigo do Lula, tal, que promulga um acordo entre Brasil e Vaticano que afirma que o ensino religioso católico e outras confissões religiosas contribui para a disciplina dos horários normais das escolas públicas. Ou seja, os ensinos vão acontecerem nas escolas, nos horários normais das escolas, tá? Vamos lá, Peraí. Na avaliação da Procuradoria-Geral da União, a redação evidencia a adoção de um ensino confessional, ou seja, vinculado com certas religiões, não só com a católica. Não vejo submissão do Estado à religião, até não existe isso, tá? Submissão do Estado à religião. Tanto é que teve governantes de religiões até anticristã que comandou o país e o Estado, né? Então, o país não é submisso a nada de religião, não, tá? Já vamos cortar o mal pela raiz. Não vejo submissão do Estado à religião, da norma da pluralidade de crenças e a tolerância, o princípio da Constituição. Combina-se os dispositivos a serem atacados, podem serem conteúdo confessional nas matérias não obrigatórias. Eu digo que vai dar muito por isso, porque assim, se é uma coisa que foi um acordo, né, entre o Brasil e o Vaticano, vai ter muita coisa católica.
percebemos que nas escolas públicas, né, na sociedade, a grande maioria das pessoas estão virando pessoas cristãs protestantes, ou, simplesmente falando, evangélicos. E eles não vão aceitar que o filho estuda coisa sobre Maria, por exemplo, né? Então vai dar muito problema, porque, por exemplo, se, por exemplo, ensinarem preceitos das religiões afro-brasileiras, que a gente sabe que existe uma intolerância das igrejas evangélicas para as igrejas afro-brasileiras, infelizmente tem, a gente não vai ficar escondendo isso. Ah, mas não pode falar isso no vídeo, eu vou falar, porque tem isso. Tem intolerância das igrejas, de igrejas evangélicas contra católico, e a gente vive num mundo de tolerância, né? De algumas outras religiões contra as outras. A gente vive num mundo de intolerância. Eu acho que ensino religioso é muito perigoso, né? Por exemplo, você simplesmente, contar na matéria a história de cada religião, mas não obrigando o aluno a ter que fazer uma prova ou um trabalho sobre a religião que não é a sua, tudo bem, né? Mas vai criar um probleminha. Não é um probleminha com ateu, agnóstico, não. O problema vai ser com gente que é de outra religião. Por judeu, né? Tem judeu que estuda escola pública sim, tá? Não é todo judeu que é burguês, né? Muitos judeus estudam escola pública. Eles não vão querer, os pais não vão querer que os filhos façam matérias e pesquisem coisa sobre muçulmano, por exemplo. Ou muçulmano falar sobre judeu. Não vai dar problema. Eu digo assim, sobre a questão da intolerância, que eu estou dizendo o seguinte: não é todas, a maioria das igrejas evangélicas são igrejas sérias, igrejas maravilhosas. Só que, infelizmente, há um grupo de igrejas que são xiitas, então eles são intolerantes, né? Inclusive se separam em grupo para poder evitar se ter contato com gente de outra religião, sobretudo católico. E tem o xiitismo católico, no catolicismo você tem, digamos, o xiitismo que eu estou dizendo, é o radicalismo. As pessoas radicais, que não toleram outra religião. Na igreja católica tem grupos de pessoas radicais que não aceitam gente de outras fé. Ou seja, no mundo que precisamos de união, principalmente no cristianismo, que Jesus pede que as pessoas se unem, a gente vê segregação na própria religião cristã, né? Claro que isso aí é uma questão histórica, também, mas Martinho Lutero, lá para trás. Só que hoje em dia a gente vê que algumas coisas continuam, a intolerância continua. É muito complicado porque, claro, eu acho que tem que ser um assunto opcional, né? Na minha opinião, eu acho que o ensino religioso ele pode acontecer em horários que não tem nada a ver com o horário de aula, né? Poderia colocar no final de semana. Eu acho que não deveria ter isso. Eu acho que religião é uma coisa que você tem que ter na sua família, você tem que ter no seu convívio. Eu acho que tem que ensinar, né, nas escolas públicas, aula de Constituição, aula de como ser um bom cidadão. Aí sim precisa, né? Uma aula de ensinar o que ser, por exemplo, você ser uma pessoa honesta, você ser uma pessoa que você não pode fazer trapaça. Falar isso, ó. Sabe que corrupção você pega, por exemplo, você pirateia um jogo de videogame, compra um jogo de videogame e pirateia, você está levando montagem, isso está errado. É assim que eu acho que na escola devia ensinar, e não ensino religioso, que a religião X é aí, entendeu? Eu acho que é muito complicado, eu acho que está começando a entrar em caminhos que vai dar muito rebuliço, muito problema. Eu acho que precisa assim, se unir mais à sociedade. Eu acho que ensino religioso, cara, já acontece nas escolas particulares de igreja, né, ligados à religião, tanto adventista, tanto das igrejas da católica, né. Eu acho que, por exemplo, a pessoa tem que saber de outras religiões. Eu acho que a religião vem da pessoa. Eu acho que a família tem que ensinar a religião. A escola tem que ensinar outras coisas. A fé tem que ser o pai, porque a fé é de pai para filho. Ou não, às vezes você conhece uma vizinha, às vezes você gosta muito mais da religião da vizinha, você acaba gostando e ela te ensinando, mas não a escola, né? Eu acho que a escola é um pouco... A escola tem outras coisas muito mais importantes, como a Constituição Federal, para ensinar para os alunos, do que religião. Acho que religião é um assunto de final de semana, na minha opinião, né? É um assunto que você aprende, que você fala com a sua família nos finais de semana e não na escola com seus colegas durante segunda a sexta, né?
porque você está na escola, você tem gente de várias religiões ou de várias igrejas, ministérios da sua igreja evangélica, se for católico, de gente até de várias outras paróquias também, mas isso não é o caso, né? Ou tem já ateu, agnóstico, tem gente que não acredita em porra nenhuma. Mas respeito porque não acredita em porra nenhuma, né? Eu conheço muita gente que não acredita em nada e respeita os outros, e muita gente que acredita em Deus, é de alguma igreja, xinga, maltrata, manda os outros tomar no cu, né? Vocês também exemplo de um youtuber famoso que faz isso aí, né? Bom, abraço pra vocês, até mais.